Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a doutora Juliana Guimarães e hoje eu vou conversar com vocês sobre qualidade de visão na melhor idade, mitos e verdades. Pessoal, toda vez que a gente começa a fazer uma palestra sobre medicina para o público leigo, nunca é demais a gente lembrar que a prevenção é a nossa meta. Isso é uma coisa razoavelmente nova na medicina. Há poucos anos, há poucas décadas atrás, a gente evitava, por exemplo, os procedimentos cirúrgicos, a gente evitava até o uso de medicação por causa de efeitos tóxicos, efeitos colaterais. E hoje a gente tem essa transição, onde a gente quer sempre focar na prevenção. Isso vai permear muitos dos tópicos que eu vou falar hoje, e é importante vocês manterem em mente sempre. Tem uma frase muito importante que todo médico sabe de cor, que é: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é sempre importante a gente ter o bom senso em mente. E, para tudo que eu for falar, eu quero que vocês se recordem também que cada caso é um caso. É super tentador a gente lembrar alguma história de um colega, de um vizinho, de alguém da nossa família. Às vezes, a gente quer fazer a mesma cirurgia ou quer fazer o mesmo tratamento. Mas a gente precisa sempre lembrar que cada caso é diferente e, às vezes, a melhor opção para um paciente pode não ser a melhor opção para o outro. Então, lembrem-se desse contexto de equilíbrio. E, quando a gente for falar de visão, vocês vão ver que é importantíssimo falar sobre a profissão, as demandas, as exigências de cada pessoa. Então, isso reforça mais ainda esse pensamento de individualidade. Se vocês puderem aprender só uma única coisa com o que eu vou falar hoje, eu queria que vocês aprendessem essa frase ali de cima. Enxergar bem não significa que está tudo bem com a nossa visão. Isso é muito importante. De forma geral, a gente só procura mesmo um médico se a gente está sentindo que alguma coisa não vai bem. Então, a gente só vai num ortopedista, por exemplo, se a gente estiver sentindo alguma dor, algum desconforto, alguma dificuldade. Mas algumas especialidades médicas são muito preventivas e a gente deve ir mesmo quando parece que está tudo bem. A gente pode falar isso de dentista, por exemplo, de ginecologista, e a oftalmologia também é uma especialidade que a gente precisa prevenir, tá? Então, a grande maioria das doenças, eu posso dizer para vocês o seguinte: quanto mais grave for a doença de forma geral, mais ela tende a ser uma doença assintomática. Então, muitas pessoas acabam acreditando que está tudo bem, quando, na verdade, não está. Então, para qualquer idade, a partir de 1 ano de idade até o último ano de vida da pessoa, é sempre importante no oftalmo, mesmo que a pessoa não tenha necessidade de óculos, que ela sinta que está tudo bem, porque a gente tem algumas doenças que a gente só vai descobrir se o médico avaliar, tá? É importante vocês saberem também, uma curiosidade que eu acho interessante, que, apesar da gente ter um médico especialista em olhos, que é o oftalmologista, a gente tem entre 15 a 20 subespecializações dentro da oftalmologia. Então, pode ter um médico especialista em catarata, outro em glaucoma, outro em estrabismo. Então, às vezes, a gente confunde o quê? Com um oculista, ou alguém que possa fazer óculos para nós. Mas é muito mais complexo. A gente fala que os olhos são a janela da alma e os olhos também são uma parte do corpo humano que a gente consegue ver direto lá dentro, por ser uma estrutura transparente na frente. Então, a oftalmologia é uma especialidade muito interessante e que ajuda a gente no diagnóstico de várias doenças. Então, é muito mais do que óculos e mais também do que só enxergar bem ou mal. Vamos começar, então, gente, falando dos mitos, né? Eu adoro esse tema. Isso aqui está um pouco inserido no contexto que eu falei para vocês de uma transição. O mundo mudou muito. Então, quando a gente fala em melhor idade, eu não vou aqui definir para vocês o que eu vou considerar melhor idade, mas vamos pensar que, quando a gente fala melhor idade, a gente está lidando pelo menos com 3 gerações diferentes. Então, vamos dizer assim que a melhor idade é a partir da idade em que a gente já poderia ter virado avô ou avó. Muitas dessas coisas que eu vou explicar para vocês que são mitos, elas já foram verdade antigamente e talvez elas sejam verdades em alguns contextos muito específicos. Mas, de forma geral, elas não são. Então, essa primeira frase, eu adoro ela, eu escuto muito no consultório e eu tenho certeza que todo mundo que tem avó já ouviu isso e dos pais também. Então, fala: para de forçar a vista, menino. E tem esse mito, gente, de que a gente possa, assim, forçar a vista, né?
O que seria forçar a vista? A gente pode falar algumas coisas sobre isso. É possível forçar a vista? É. Por que é possível forçar a vista? Porque a gente tem um mecanismo super legal dentro do nosso olho, que na verdade é um músculo, que consegue, através do esforço, ajudar a gente a focalizar as coisas. Então, isso é bem legal se a gente parar para imaginar. A gente pode olhar uma coisa muito longe, como, por exemplo, se a gente está vendo uma bela vista, uma montanha. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também olhar uma coisa bem de perto e ajustar o foco para a demanda que a gente está tendo naquele momento. Então, eu tenho um músculo dentro do olho, eu consigo fazer um ajuste e eu posso fazer uma força para fazer esse ajuste. O que é um mito é dizer que, se a gente forçar demais a vista, isso vai gerar algum prejuízo para a pessoa. Tem muitas formas de forçar. Eu estou explicando para vocês que a forma correta da gente pensar é quando a gente está fazendo esse ajuste de foco. Mas, na sabedoria popular, que nesse caso especificamente não é tão sábia, a gente também pensa, por exemplo, que quando a gente está lendo uma coisa com luz fraca, a gente está forçando a vista. Que quando a gente está vendo televisão com a luz apagada, ou que quando a gente está lendo dentro de um ônibus ou de um carro em movimento, ou se a gente fizer muitas atividades que exijam uma visão precisa. Por exemplo, eu vou costurar, eu vou usar a tela de computador. Então, eu vejo muitos pacientes com esse peso na consciência. Às vezes, eles dizem assim para mim: ah, doutora, há 40 anos eu trabalho com computador, então eu estou forçando a minha vista toda essa época. Ou, ah, eu sou joalheiro, ou eu gosto de fazer artesanato, a vida inteira eu fiz. E isso vem com essa carga, essa expectativa de que isso deveria fazer com que a pessoa, na melhor idade ou no final da vida, não tivesse uma boa visão. Então, isso não é verdade. Vocês podem ficar tranquilos. O olho da gente é feito para enxergar. Enxergar nunca vai prejudicar o nosso olho. Então, tudo que a gente quiser fazer, a gente pode fazer sim, sem ter esse medo, essa preocupação, tá? Então, independente da idade, a frase é icônica quando tem um pai ou um avô falando com a criança, mas independente da idade, a gente pode sim forçar a vista. Pode ter alguma consequência ruim? Pode. Por exemplo, eu posso desenvolver uma dor de cabeça, porque, afinal de contas, eu fiz um esforço grande, eu posso sentir um cansaço na visão. Isso pode acontecer. Mas desenvolver uma doença ou não enxergar bem, consequência disso, não. Isso nunca acontece, tá? Outra que eu adoro, gente, segundo mito de hoje. Óculos do camelô faz mal, né? Isso aí tem ali, eu acho que talvez está num slide um pouquinho mais para... Aqui, ó. Tem uma outra frase relacionada. Tem problema usar os óculos dos outros, né? Porque usar o óculos do camelô, de certa forma, seria uma forma de usar o óculos dos outros. Olha, gente, mesmo conceito que a gente discutiu ali em cima, né? Evidentemente que vai gerar alguns efeitos ruins. Pode gerar. Então, por exemplo, se a gente pega um óculos que não tem o nosso grau exato, isso envolve o óculos do camelô, o óculos de outra pessoa. Também envolve os óculos que sejam nossos, mas que têm muitos anos, que a gente não atualiza. Está junto com aquela frase de dizer assim: ah, meu óculos venceu, né? Então, o óculos vence? Bom, se eu tiver com óculos que não é o mais adequado para mim, novamente eu vou ter efeitos ruins. Eu posso não enxergar bem, eu posso desenvolver dor de cabeça, eu posso até desenvolver algumas coisas mais chatas. Por exemplo, eu posso ter dificuldade com equilíbrio, eu posso ter dificuldade com a noção de profundidade. Tudo isso pode acontecer, mas não vai estragar o olho, causar uma consequência danosa que possa levar a pessoa à cegueira ou fazer com que a pessoa desenvolva uma doença. Isso não vai acontecer. O que é o drama, para a gente falar um pouquinho mais específico sobre o óculos do camelô? O óculos do camelô, gente, é um óculos que é feito assim de forma padronizada, então ele nunca vai ser individualizado, ele nunca vai ser feito para aquela pessoa, né? Para as demandas, para as necessidades específicas daquela pessoa. Ele é um óculos que tem os 2 graus iguais nos 2 olhos. Então, o olho direito e o olho direito vão ter exatamente a mesma lente. Isso é um pouco raro de acontecer. Na maioria das pessoas, um olho é um pouco diferente do outro em termos de grau e pode ser radicalmente diferente, gente. Tem pessoas que têm, por exemplo, 0 de grau de um lado ou do outro e no outro olho elas podem ter 20 graus de diferença. Então, tem gente que tem um desequilíbrio muito grande.
Se a gente pega um óculos que tem o grau do mesmo jeito de um lado e do outro, evidentemente pode até acontecer que na hora de selecionar lá, na hora de comprar, a pessoa escolheu o grau que ficava legal para um olho, mas não vai ficar legal para o outro olho. E a gente enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo é muito importante. Isso daí, para quem tem condição, né? Algumas pessoas, infelizmente, não têm a condição. Elas têm um olho só que enxerga bem. Mas, para quem pode, é super importante. Então, o grande drama do óculos do camelô é que, provavelmente, ele não está dando para você uma boa visão com os dois olhos. Ele está tirando de uma pessoa que só tenha grau, que tenha visão, os olhos saudáveis, a possibilidade de enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo. E a gente vai ver que isso leva a algumas consequências. Da mesma forma, usar o óculos dos outros. Nesse caso, não vai necessariamente ter o mesmo grau, né, nos dois olhos, mas talvez nenhum dos dois seja adequado para a pessoa. Então, pode ser, gente, em algumas circunstâncias, que seja melhor do que nada. Mas é importante a gente saber que a pessoa vai estar aquém do que ela poderia estar. Não é a melhor opção, né? Já que a gente está falando do óculos do camelô, isso também sempre leva àquela pergunta ali de baixo. Óculos de leitura, porque geralmente óculos de camelô é um óculos que a gente usa para ajudar na leitura, né? Isso vicia? Gente, não vicia, tá? Não vicia. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente lá na frente, porque que existe essa percepção. Mas, resumidamente, o que acontece? Gente, todo mundo vai precisar de usar óculos nessa vida. 100% das pessoas. Ninguém vai escapar. As pessoas mais jovens podem estar sentadas aí com essa cara de super animadas, felizes, dizendo, não, eu não preciso, eu enxergo, mas vai chegar a vez de vocês, viu? Então, geralmente, isso começa a acontecer na hora que a gente faz 40 anos de idade. Então, mesmo quem nunca usou óculos, nunca foi no oftalmo, sente que a visão é ótima, excelente, quando vocês chegarem próximo dos 40 anos, vocês vão começar a sentir que está na hora de visitar a gente. Como eu falei, eu vou falar mais detalhes depois. Mas o que acontece com 40 anos, né, de forma resumida? Acontece que aquele mecanismo que eu falei lá na frente do ajuste do foco, a gente começa a perder esse ajuste. Independente dos detalhes, o que acontece é que vai começar esse processo aos 40 anos e ele vai terminar lá pelos 55, 60 anos de idade. Então, quem está começando a usar óculos de perto, eu sempre falo, olha, calma, por muitos anos. Você que nunca usou óculos antes, agora você vai começar e o grau vai aumentar progressivamente. Então, a pessoa fala, nossa, meu grau vai ficar aumentando para sempre? Ele nunca vai parar de aumentar? Geralmente, ele aumenta de 40 até os 55. Depois, ele dá uma estabilizada. E depois dos 60 anos, ele pode voltar a aumentar de novo, tá? Então, como naturalmente o grau do óculos vai ficar aumentando, a pessoa tem toda a razão de pensar isso. Ela fala, poxa, eu nem precisava de óculos, bastou eu começar a usar, cada vez eu quero usar mais, e para piorar, todo ano o médico aumenta o grau. Isso acontece, gente. Se tiver uma pessoa que mora, por exemplo, no interior, numa fazenda, e não tiver acesso ao óculos, no começo ela vai sentir que ela precisa um pouco, depois ela vai sentir que ela precisa mais, porque o grau vai aumentar com a idade. Então, de forma nenhuma, o óculos de leitura vicia, mas as pessoas até que têm razão. Eu entendo o drama delas de pensar desse jeito, tá? Isso é uma questão assim de como que a gente quer encarar esse problema. Tem mesmo alguns oftalmologistas que dizem assim para a pessoa, evite de usar os óculos. Faça tudo que você puder fazer sem colocar. Porque quando você experimentar aquela visão ótima, nítida de perto, de fato você vai querer usar mais e mais. Mas é uma questão de postura e de forma de encarar a vida, tá, gente? Não é porque tem um mecanismo de novo de doença ou de alteração no olho. É só mesmo o psicológico da pessoa que faz diferença. Uma das minhas favoritas também. Ler no ônibus de escola retina, isso é super interessante. Esse é um mito bem local aqui do Brasil. É uma história de cultura popular. Foi o filho do Pelé, que teve um descolamento de retina, mais ou menos no fim da década de 80, começo da década de 90, e gerou esse boato. Mas não tem nada a ver, tá, gente? A gente também vai falar mais tarde sobre algumas consequências de ler dentro do ônibus, ou dentro do carro, ou ler dentro de um veículo em movimento de forma geral. Isso pode gerar cansaço, desconforto para a pessoa. Tem pessoas que não conseguem tolerar isso. Eu vou explicar o porquê depois.
Mas não descola a retina, gente. Descolar a retina até pode acontecer se você estiver no ônibus e o ônibus tiver um acidente, você sofreu o acidente. O que faz a gente descolar a retina é muito relacionado com trauma mesmo, levar alguma pancada, um soco, ou estar num acidente de carro. Mas ler em si, de forma nenhuma, vocês podem ficar 100% tranquilos que isso não acontece, tá? E aí, duas muito importantes também. Eu sei que essa daqui, talvez todo mundo acredite nisso, que é ver TV, usar o celular demais, estraga os olhos. Tá amarrada lá com forçar a vista, essa, né? Mas todo mundo que conhece alguma criança fala isso, né? Fala, meu filho fica horas no videogame, horas no celular, o que vai ser da vida dele? E já está logo a mãe lá sofrendo, pensando que aos 50 anos o menino já vai estar ceguinho. Não acontece, gente. Podemos todos respirar aliviados. Até porque, vamos combinar, se isso acontecesse, a humanidade estava perdida, né? Porque a gente sabe que está aumentando cada vez mais o uso desses aparelhos. Eu não estou aqui dizendo, gente, que não tenha consequências, né? Então, ver TV demais ou usar o celular demais não é uma coisa boa. Isso tem consequência para o nosso sistema muscular, porque a gente vai ficar numa posição ruim. Essa posição de ficar olhando assim para baixo no celular é uma posição muito ruim. A gente não foi feito para ficar nessa posição cabisbaixa o tempo inteiro. Isso gera consequência na nossa coluna, pode levar a lesão até de medula e tudo. Gera consequência do ponto de vista do sono, do ponto de vista de várias coisas. Mas para o olho não gera, assim, cegueira. Uma das coisas que a gente também vai falar com mais detalhes e que é muito importante é que realmente se uma pessoa jovem, uma criança, usar muito o celular, não pelo celular em si, mas pelo uso muito intenso da visão de perto, isso vai ter uma consequência muito ruim, é muito pior do que vocês imaginam, que é levar a criança a aumentar a chance dela desenvolver a miopia. Miopia, para quem não tem muita experiência assim, com diagnósticos oftalmológicos, parece uma coisa que não é tão mal assim. Geralmente a gente pensa que miopia é um grau, né? Mas não é, gente. A miopia é uma doença, é uma coisa bem ruim. Eu também vou falar isso com mais detalhes para vocês. Então, não estou dizendo que eu gostaria de ver várias crianças horas e horas no celular. Tem a consequência, mas não vai levar a uma doença ou uma cegueira. E já na melhor idade, aí que a gente não precisa ficar preocupado mesmo, tá? Então, se a gente está com a condição adequada, o celular na melhor idade pode ser uma ferramenta super legal de aumentar a socialização, trazer conhecimento, informação. Então, não se preocupem, tá? Ainda que a pessoa passe horas e horas e horas, de novo, há algumas consequências boas e algumas ruins, mas não vai estragar o olho, fazer a pessoa enxergar cada vez menos, fazer o grau do óculos aumentar, nada disso, quando a gente já é adulto. Combinado? E essa última é bem importante também, gente, porque existem várias pessoas, várias conversas de que a gente poderia fazer um exercício bom para o olho. E, infelizmente, isso daqui não é verdade, tá? Então, tem gente que fala, por exemplo, que a gente deva olhar para o sol ou fazer exercícios de movimentar os olhos de um lado para o outro, focar longe, focar perto, pular, olhar alguma coisa específica, usar algum óculos específico que tenha furinhos ou qualquer coisa nesse sentido. Essas teorias são muito antigas. Existem livros dos anos 1630 com essas indicações da gente fazer exercício de olhar para o sol, olhar várias cores. Mas isso não é real, tá, gente? Não é nenhum tema cientificamente muito polêmico, não. A gente não deve ficar forçando a ver nada. Tem alguns casos muito específicos de exercício para os olhos que são feitos em pessoas, geralmente, que têm algum problema como estrabismo, algumas questões oculares muito específicas. Geralmente, esses exercícios são mais usados na infância e, geralmente, eles envolvem mesmo uma transição entre o focar longe e o focar perto. Isso existe, tá? Agora, fora desse contexto muito específico de crianças, de estrabismo, desse tipo de questão, na melhor idade, não existe, gente, nenhum tipo de exercício que a gente possa fazer, nem para melhorar, nem para prevenir, nem para fazer alguma diferença com relação a doenças no nosso olho. Combinado? Olha, outra bem legal de melhor idade, né? Cenoura faz bem para a vista? Eu adoro esse assunto. Ele é bem importante porque ele fala mais para a gente, não é só dentro da oftalmologia, não.
Esse é um daqueles que eu disse para vocês. Ele já foi verdade, de certa forma. Não é que a pessoa que pensa isso, ela é louca, ela tem uma sabedoria popular e é verdade. Só que hoje é menos importante. O que acontece? Naquela conversa que a gente teve sobre a questão das gerações, quando eu penso, por exemplo, eu tenho duas avós, gente. Uma tem 98, a outra 93 anos. Talvez eu não devia ter falado publicamente, né? Mas é verdade. As duas enxergam super bem. E na época das minhas avós, era muito importante que a gente comesse cenoura. Cenoura tem mesmo algumas vitaminas e antioxidantes que são importantes para a visão. Por que eu digo que isso é um mito? Porque hoje a gente vive num contexto que, de forma geral, a maioria das pessoas com quem que a gente está falando aqui, né, do nosso público da palestra hoje, não vive uma situação de carência nutricional ou de carência de vitaminas. Isso era uma realidade. Na época das nossas avós, a gente não tinha todos os alimentos disponíveis. Então, por exemplo, se a gente quisesse um doce ou um bolo, a pessoa tinha que ir lá e fazer, demorava todo um tempo, né? Tinha todo um preparo. Hoje, o problema médico que a gente tem na maior parte dos casos é o excesso de calorias, o excesso de alimentação. Então, é muito difícil hoje, nos lugares que a gente vive aqui nas capitais, a gente ter realmente situações de carência de vitamina. Então, por isso eu digo que não seria necessário a gente assim se forçar a comer muita cenoura para enxergar bem, porque a grande maioria das pessoas que vive nas condições aqui em volta da capital já tem uma questão adequada do ponto de vista de ingestão de vitamina e nutriente, então não é muito relevante. Cenoura faz bem para a saúde, não tem problema nenhum a gente comer muita, mas não seria assim uma necessidade, ou seja, a maioria das pessoas comendo ou não vão continuar enxergando igualmente bem, tá? Tem muitas coisas aí na crendice popular de coisas que seriam boas para os olhos. Então, tem outros alimentos que eu não vou mencionar aqui, porque eu acho que a cenoura sempre é a mais popular. Mas tem, assim, veneno de sapo, pó de asa de borboleta. E aí depende. Às vezes a gente está com a intenção de pingar para enxergar melhor. No caso, por exemplo, do leite materno, é muito frequente esse pensamento para curar doenças. Então, a gente tem, por exemplo, uma criança que está com olho vermelho, está com conjuntivite, às vezes é até assim, o vizinho, que não tem nada a ver com aquela mãe que está amamentando. E daí fala, pinga um pouquinho de leite materno, vai fazer bem, vai ajudar a melhorar a doença. Então, não vai, gente. De forma geral, a gente não quer ficar pingando nada nos nossos olhos. Tem quatro coisas que a gente pode usar nos olhos, né? A gente pode usar colírios, que aí depende da indicação médica, a gente também vai falar mais sobre isso. A gente pode lavar os olhos com água, né? Claro que se a gente estiver tomando banho, passar água no olho, isso não é um grande problema. A gente pode usar soro fisiológico. E água, de forma geral, assim, água mineral, água filtrada. Só, tá? Nenhum suco, nenhum chá, leite materno. Não importa se a gente está falando de pessoas saudáveis, de pessoas com doenças terríveis. A gente não pinga nada no olho, tá? Tem até uma exceção para essa questão aí do soro fisiológico. Todo mundo pensa isso. Gente, soro fisiológico é ótimo para o olho. Aconteceu uma coisa para o olho, vamos pingar soro fisiológico. Isso não é exatamente um mito, mas eu volto lá no assunto da gente ter prudência, da gente ter equilíbrio, da gente ter o bom senso. Muitas vezes, a orientação médica é de passar soro fisiológico no olho, porque a gente não tem sempre certeza da higiene, da qualidade da água na casa das pessoas. Então, o soro fisiológico, de certa forma, ele é uma água meio garantida. E, de fato, os líquidos que a gente tem no olho, eles têm uma concentração próxima do soro fisiológico. Então, é bom, sim. A gente pode lavar ou pingar gotas de soro fisiológico no olho. Mas não é muito diferente, gente, da gente usar água. Se a gente está numa emergência, por exemplo, e caiu uma sujeira no olho, a gente está num ambiente que não tem o soro fisiológico, a gente pode lavar com água limpa também, tá? E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que muitas vezes a gente vê na casa das pessoas 1 litro gigante de soro fisiológico, geralmente fica em cima da pia do banheiro ou dentro da geladeira. E aí a pessoa acha que numa emergência aquilo é bom de passar no olho. Mas aí nesse caso não é, gente. Porque quando está aberto há muito tempo, ficou lá em cima de uma superfície, o soro fisiológico também pode ser contaminado. Ele é fisiológico porque ele faz bem para o nosso organismo, mas ele também é um bom meio para crescer bactéria, micro-organismo. Então o ideal não é ficar guardando horas e horas
um litrão de soro em casa, não. Tá? Nesse caso, entre um vidro de soro que está guardado há anos no armário, eu prefiro usar uma água filtrada ou uma água limpa. E outro desses que eu gostaria de fazer um outdoor, assim, para todo mundo saber, e que tem um pouco mais, eu acho que isso está mais presente nas pessoas de idade mais avançada, é essa informação da água boricada. Eu falei ali que é para tratar a conjuntivite, mas, novamente, tem muitas pessoas que pensam que a água boricada é super útil para várias coisas, e foi, de fato, por muitos anos, uma orientação, inclusive, de farmacêuticos, de pessoas que tinham essa informação. Mas a água boricada, na verdade, é uma solução ácida e prejudica o olho da gente demais. Então, a água boricada serve para fazer slime, algumas coisas, mas para passar no olho, a gente nunca deve passar água boricada, gente. Olha, isso é muito sério do ponto de vista de saúde pública. Infelizmente, a gente vê muito que, às vezes, a pessoa entrou num quadro, por exemplo, de uma conjuntivite, o olho ficou vermelho, ficou irritado, e a pessoa vai lá e tenta fazer compressa, limpeza, passar bastante água boricada. Isso machuca o olho, isso piora o quadro e pode prejudicar muitas pessoas. Então, infelizmente, eu já vi vários casos de queimadura por água boricada. Então, nunca, nenhuma circunstância, não usem água boricada no olho, tá? Vamos ficar lá no mais confiável soro, a água gelada mesmo, tá bom? Já que a gente falou da água boricada por causa da conjuntivite, tem essa outra crença aí, que é um mito, que é a conjuntivite passar pelo olhar ou passar pelo ar. E tem essa questão do bonitinho também, né? Uma grávida passou vontade, ou alguém fez cara ruim para a grávida e pá, apareceu lá a conjuntivite ou o bonitinho, né? Tem muitas causas de conjuntivite, viu, gente? Tem conjuntivite contagiosa, que realmente a gente vai pegar de uma outra pessoa. Mas tem conjuntivite, por exemplo, química. Quando cai uma substância, tipo um shampoo ou um ácido, alguma coisa no nosso olho, a gente vai desenvolver um tipo de conjuntivite. Essa conjuntivite a gente não pegou, né, de outra pessoa, a gente pegou porque aquilo caiu no nosso olho. Tem conjuntivite alérgica também, que afeta, dá os sintomas muito parecidos, a pessoa fica com o olho vermelho, irritado, mas não foi uma que foi transmitida. Então, a conjuntivite não passa pelo ar, gente. Graças a Deus, a gente não sai andando por aí pegando as doenças assim no olho, do ambiente. Eu sempre digo para os pacientes que pensam isso, que se conjuntivite passasse pelo ar, eu estava perdida, né? Porque tem muitos anos de vida que todos os dias eu vejo alguém com conjuntivite, mas felizmente eu nunca pego. Só peguei uma vez na vida. Então, como é que passa a conjuntivite contagiosa? Ela passa pelo contato. Então, a gente põe a mão suja no olho. Vamos aproveitar isso aqui de lembrete para não colocar a mão suja nos olhos, gente. Isso é muito importante. Muitas pessoas fazem isso de uma forma mais ou menos tranquila. O olho da gente, ele tem umas características que tornam o olho bem suscetível a pegar a infecção. O olho não é muito bom de reagir à infecção, não. Então, é importante a gente sempre estar com a mão bem limpa e não ficar coçando. Principalmente se a gente está assim, na rua, fazendo compra, mexendo com dinheiro, cartão de banco, corrimão, transporte público. Então, nunca. Se tiver desesperado, com muita vontade de coçar, eu sempre oriento que a gente pode pegar uma parte da roupa e coçar com ela, com o dedo por baixo. Ou, idealmente, lavar a mão antes. Tá? Então, a conjuntivite passa pelo contato. Então, de certa forma, a gente pega dos outros, mas a culpa é nossa. Foi a gente que não teve higiene, pôs a mão suja no olho e pegou. Tá? E uma característica interessante da conjuntivite é que a gente pega ela e só muito tempo depois que vai ter sintoma, não é na mesma hora. Então, às vezes, não é fácil ver de quem que a gente pegou, né? Qual foi a situação que a gente estava com a mão suja onde. Foi aquele dia no supermercado? Foi ontem? Foi antes de ontem? Às vezes, passam vários dias entre a gente se contaminar e ter os sintomas. O bonitinho, para quem não sabe, é uma forma muito comum de dizer aqui em Minas, mas em outros estados tem outras formas de chamar. Outra forma muito comum de falar é terçol. É uma forma comum aqui em Minas Gerais também. Do ponto de vista médico, a gente chama de calásio ou ordeulo. O bonitinho é uma condição que também não é contagiosa. A gente tem umas questões hormonais, umas questões do equilíbrio da pele, das glândulas da pessoa que tem. Então, a gente também não pega porque fez nada errado, nem porque olhou para alguém ou porque a grávida fez nada. Quando a gente está grávida, a gente tem umas alterações hormonais muito fortes. Então, é por isso que acaba que grávida tem muito terçol mesmo, porque os hormônios mudam, isso leva a esses desequilíbrios e pode fazer a gente manifestar.
Mas assim como não tem aquela conversa de grávida passar vontade, o menino sai com a cara da vontade, bonitinho também não tem nada, a gente não pega porque olhou nem nada. É só mais comum em grávidas pela questão hormonal, tá? Um clássico também, gente, da melhor idade. Óculos multifocais. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas, gente, muitas pessoas acham que elas não vão se adaptar aos óculos multifocais. Isso existe, pessoas que não se adaptam aos óculos multifocais. Mas é bem raro, tá? É muito mais raro do que a gente costuma imaginar. Todo mundo conhece alguém que já teve dificuldade, mas é porque as pessoas que elas têm dificuldade, geralmente elas são muito vocais, elas falam muito sobre todas as dificuldades. Mas é bem raro. Mas é difícil se adaptar. Os primeiros óculos multifocais, eles trazem mesmo uma certa dificuldade. E aí é importante ter um oftalmo de confiança para orientar a gente, tá? E olha, de todos os temas da terceira idade, tem um aqui que é o mais importante também, que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu vou introduzir ele aqui, mas eu vou falar com um pouco mais de detalhe. Que é esse assim, ó. Eu vou esperar a catarata amadurecer. Isso é um pensamento muito prevalente. E eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe para vocês, que isso não é real. Então, vamos falar rapidinho sobre a catarata. A catarata, gente, é uma doença que vai afetar todas as pessoas. Eu faço uma brincadeira meio de mau gosto no consultório, que eu falo assim, olha, gente, só tem uma forma de ter certeza absoluta que a gente não vai desenvolver catarata. É morrer cedo. Se a gente morrer jovem, de fato, pode ser que não deu tempo da catarata aparecer, mas ela vai acontecer com todo mundo, tá? E não tem nada assim que a gente possa fazer para não ter ou para prevenir. Tem algumas coisas que a gente pode fazer que vão fazer com que a catarata apareça mais cedo ou mais tarde. Mas, eventualmente, vai acontecer com todo mundo. E catarata não é coisa de melhor idade só, gente. Tem catarata, tem gente que nasce com catarata, tem catarata que aparece nos primeiros meses de vida, tem catarata que aparece em pessoas jovens, saudáveis. Tem um tipo de catarata que acontece quando a gente leva uma pancada, tipo um soco. Tem catarata associada a algumas medicações. Tem 1000 causas de catarata, tá? Então, na melhor idade, às vezes, acontece da pessoa ficar triste, assim. Ela fala, eu estou tendo catarata, isso significa que eu estou envelhecendo. Não. Ter catarata não é razão para tristeza, é uma coisa que a gente trata com muita eficiência e tem até algumas vantagens de fazer a cirurgia de catarata. Então, ninguém precisa ficar triste com o diagnóstico, tá? Mas é importante vocês saberem que é raríssimo um paciente perceber que está com catarata. É engraçado isso, né, gente? Chega a pessoa lá no consultório, ela não vai no meu consultório e diz assim, doutora, eu não estou enxergando bem, eu acho que eu estou com catarata. Isso daí é muito raro, não acontece comigo nenhuma vez por mês. Geralmente, a pessoa vai numa consulta, talvez ela venha dizendo que o óculos não está tão legal, ou que ela está tendo alguma dificuldade com a visão, com alguma coisa muito específica, tipo para fazer palavra cruzada, alguma coisa assim. Mas a maioria das pessoas chega e leva o maior susto quando eu conto para elas que elas estão com catarata. Elas não desconfiavam em nada. E aí a gente faz o teste, vê que as pessoas não estão lendo nada, elas não. Aí, às vezes, eu tenho que ficar convencendo a pessoa. A hora que a pessoa tem certeza que ela estava com catarata é depois que faz a cirurgia, e aí a visão melhora, e é muito comum isso. O paciente fala, doutora, eu estava vendo todas as cores desbotadas, eu não estava enxergando nada de longe, e eu não tinha a menor noção. Então, às vezes, eu tenho que ficar convencendo a pessoa para fazer ela fazer a cirurgia, mas depois elas concordam comigo que precisava mesmo. E, de novo, né, gente? Por isso que a gente falou que a prevenção é tão importante aqui na oftalmologia. Eu estou falando aqui de catarata, mas isso acontece com óculos também. Então, muitos pais não sabem que os filhos precisam de usar óculos. Às vezes, os pais até se sentem super culpados, porque eles falam, nossa, eu não imaginava que meu filho não estivesse enxergando nada desse jeito. Eu não tinha percebido que ele estava com dificuldade. Então, a visão é um conceito um pouco subjetivo. Quando a gente tem um problema de visão, é muito frequente que a pessoa não perceba, tá? É legal a gente falar também que na catarata pode afetar a visão de formas diferentes. Então, eu falei um pouco que pode afetar só a visão de perto, pode afetar só a visão de longe, pode afetar a percepção de cores. Tem gente que tem muito desconforto, por exemplo, com a visão noturna. Então, às vezes, a pessoa começa a se sentir insegura e não quer mais dirigir à noite. Ela fala, nossa, dirigir à noite na estrada me deixa com muito medo, com muita insegurança. Então, tem várias coisas diferentes, tá? E por que eu falei lá dessa história de amadurecer a catarata? Isso é um mito, porque isso já foi um pouco verdade, gente.
Antigamente, eu falo isso para vocês, a gente só fazia uma cirurgia se o problema tivesse muito grave, a gente só pensaria em operar um tumor se o tumor tivesse muito grande, a gente só fazia cirurgia de catarata no último momento mesmo, a gente evitava. Por quê? A cirurgia de catarata, ela é razoavelmente recente na medicina. A gente começou a fazer mesmo, de forma extensiva para todo mundo, no começo da década de 80, aqui no Brasil, tá? Então, antigamente a cirurgia era mais agressiva, era mais difícil, a recuperação era mais doída, mais difícil para o paciente e a cirurgia também era tecnicamente muito difícil. Então, a gente só indicava a cirurgia de catarata quando o problema já estava bem grave, quando a pessoa já não estava enxergando muito pouco. Tinha, inclusive, uma chance razoável até de levar à perda da visão. Então, quem tem, às vezes, um avô, um bisavô, alguém que operou há mais tempo, tem, às vezes, mais chance de ter ouvido um caso ruim, que a pessoa operou e teve alguma dificuldade, alguma complicação. Mas houve uma evolução gigantesca da tecnologia, desde esse começo da década de 80. E hoje, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito eficaz e muito segura. É a cirurgia mais feita no planeta Terra. Todo mundo vai fazer, ainda vai fazer 2 vezes, porque a gente faz os olhos separadamente. Então, ela não vai ficando mais segura com a idade. Pelo contrário, quanto mais velho o olho da pessoa e a pessoa, mais a recuperação vai exigir do olho da pessoa. Então, a gente não tem nenhuma vantagem de ficar aguardando para fazer a cirurgia. Claro que a gente tem um momento ideal para fazer a cirurgia, quando a pessoa vai ter um benefício com aquilo, né? Então, isso varia muito de caso para caso. Por exemplo, pessoas que têm o grau muito alto, na cirurgia de catarata, a gente tem a oportunidade de corrigir o grau. Então, isso balança a decisão um pouco mais para operar mais cedo. Aí a gente tem que ver cada caso, se a pessoa tem alguma doença, o contexto. Geralmente, as pessoas que têm pressão alta, um problema cardíaco, diabetes, esses problemas a gente quer deixar eles estáveis, eles não tendem a melhorar com o tempo. Então, por isso, não faz sentido ficar aguardando. Já se a pessoa está com uma pneumonia, se naquele momento a diabetes não está bem controlada, a gente vai aguardar. Então, é equilíbrio e é aquilo que eu falei, sempre da prudência, da gente pensar para cada caso. Tá? Sobre as cirurgias, umas informações rápidas para vocês, que eu acho que na melhor idade isso é muito importante, já que todo mundo vai passar por isso. A cirurgia dura alguns minutos, a gente não precisa ficar acordado, tá, gente, durante a cirurgia, então isso vai variar, de novo, de cada paciente, de cada hospital, mas de forma geral a cirurgia é rápida. O repouso, assim, com 1 mês a gente não tem nada que não pode fazer mais, de forma geral, né? E 1 semana a pessoa já está bem boa. Então, vai evitar de cozinhar por alguns dias, vai evitar algumas atividades físicas muito intensas por alguns dias, mas na maioria dos casos a pessoa não fica assim de repouso, deitada na cama ganhando sopinha, não. Pode viver a vida normal, tá? E eu falei lá para vocês que na cirurgia de catarata isso leva a uma oportunidade da pessoa não precisar usar óculos mais. Então, tem muitos pacientes que eu falo, gente, eu acho ótimo, que bom que a catarata chegou para você, porque é uma oportunidade de ficar livre dos óculos pelo resto da vida. Isso não é para todo mundo, mas em alguns casos é, tá, gente? Por que isso acontece, né? De forma resumida, quando a gente opera a catarata, a gente remove a lente natural dos nossos olhos, que está ficando opaca ou está ficando alterada de alguma maneira, e a gente substitui por uma lente intraocular. Vocês estão vendo aí que bonitinha, ela na ponta de um dedo, é uma lentezinha bem pequenininha. E aí o que a gente consegue fazer é que a gente consegue fazer uma lente que corrija o grau que a pessoa tem, ou que faça o mesmo efeito de um óculos multifocal. Então, a lente pode dar essa oportunidade. Não é todo mundo que pode, né? Depende do caso a caso. Tem alguns exames, algumas informações que a gente tem para julgar o que é melhor para aquela pessoa. Depende do olho e depende do que a pessoa precisa, né? Tem gente que não gosta muito de ler, não gosta de costurar, não quer fazer nada que exija visão de perto. Então, às vezes, para essa pessoa enxergar bem só de longe vai ser bom. Tem outras pessoas que gostam de ler, às vezes, eu sento na cadeira de rodas, eu não tenho uma capacidade de locomover. Para essa pessoa, a visão de perto vai ser super importante. Então, sempre a gente tem que pensar caso a caso, achar um oftalmologista que a gente confia, né? Mas é um momento importante, é um momento que traz uma oportunidade positiva para a vida das pessoas. E tem essa questão da lente, que é uma decisão super difícil que a gente tem que tomar. Então,
Eu gostaria de viver num mundo onde eu pudesse dizer para as pessoas qual era a melhor lente para colocar no olho de cada uma. Não é uma decisão fácil de tomar, é uma decisão altamente técnica. Tem essas questões que, se vocês quiserem, a gente pode falar depois sobre os tipos de lente e etc. Mas fiquem com essa informação. Tem várias formas e a gente tem que realmente ter um médico de confiança e tomar essa decisão de uma forma muito prudente. Por quê? Porque eu não falei para vocês que as pessoas fazem cirurgia de catarata desde o começo da década de 80? Então, tem essas pessoas, elas estão vivas até hoje com essa lente lá dentro do olho. É um compromisso mesmo. A gente raramente precisa trocar, tirar ou mudar essa lente. Então, tem que tomar uma decisão muito informada, porque você vai ficar desse jeito pelo resto da sua vida. E hoje, como a gente opera pessoas muito mais jovens, tem gente que vai acabar vivendo mais anos com essa lente dentro do olho do que os anos que viveu até o momento de fazer a cirurgia. Então, é uma decisão muito importante, tá? Uma coisa, gente, que eu queria falar com vocês, isso é super importante, tá? A gente não dá atenção devida para isso. Eu quero falar isso para quem pode estar com a chance de ter catarata, mas para todo mundo que também tem na família uma pessoa que pode estar com catarata. Catarata não é só enxergar bem ou enxergar mal. A catarata está associada a um risco, inclusive, maior de demência, que é um tema relevante para a gente na melhor idade. Então, tem grandes estudos dizendo que a gente pode reduzir o risco de demência em até 50%, o risco de depressão. E não se esqueçam que uma pessoa que está enxergando mal, ela começa a se sentir insegura, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta. E, olha, gente, tem uma coisa gravíssima aqui, que às vezes, como eu disse para vocês, a pessoa não sabe que ela tem catarata, e ela pode sofrer uma queda, ter uma fratura de fêmur, de bacia. E ela pode se envolver em um acidente de trânsito. Infelizmente, isso acontece com frequência. E outra coisa que eu vejo que os pacientes pensam muito é que a gente pensa assim, olha, eu vou dirigir, eu não estou enxergando muito bem, mas vai dar tudo certo. Gente, todo mundo que está dirigindo por aí não enxerga bem. A maioria das pessoas que dirigem não enxerga bem. Para ser aprovado na prova do Detran, a gente só precisa enxergar com um olho, o outro pode até ser cego. E esse olho só precisa ter cerca de 70% de visão. Então, todo mundo tem que fazer o melhor possível, porque chega lá e a gente sempre fala assim, nossa, que cara barbeiro, não é possível, ele não, será que ele não viu? Isso mesmo, ele não viu. Tem muita gente que não enxerga tão bem e está por aí. Então, vamos fazer a nossa parte, né, gente? Não é fácil, não, tá? Então, não espere. Talvez não seja a hora de operar, mas vai no oftalmo e consulta a pessoa de confiança. Vamos falar rapidinho umas curiosidades sobre óculos. Todo mundo sabe que vai na ótica, tem muitas opções, isso deixa as pessoas bem perdidas. Então, rapidíssimo. Para que serve os tratamentos anti-risco? Evidentemente, né, gente? Serve para não arranhar a lente. Mas, às vezes, em troca de não arranhar a lente, isso acaba deixando a lente da gente um pouco mais suscetível a, por exemplo, estragar com álcool, com temperatura alta. Então, isso não é um tratamento de deixar a lente mais resistente, não. Só mais improvável dela riscar. Antirreflexo serve para quem está olhando para a pessoa que está usando óculos, não vê o reflexo. Não é uma coisa necessariamente para quem está enxergando com óculos enxergar melhor, não. Então, eu sempre digo lá, William Bonner, Fátima Bernardes, esse pessoal que aparece na televisão, eles têm que ter um tratamento antirreflexo. As pessoas normais, não necessariamente. E eu vou falar rapidinho aqui só sobre a luz azul, tá? A gente sabe que hoje tem alguns tratamentos. A gente fala, olha, eu vou usar uma lente que vai me proteger contra a luz do computador. Ela bloqueia a luz azul. Por que isso é muito importante, gente? A luz é feita de vários comprimentos de onda diferentes. Mas a luz azul ela é especial, porque a luz azul é a luz que o nosso organismo usa para entender como que é a luz externa do ambiente onde a gente está. Então, a gente tem uma célula no nosso olho que serve só para detectar a quantidade de luz azul e, através disso, o organismo consegue detectar se está no inverno, se está no verão, se está no começo ou no final do dia. E isso tem várias consequências. Por exemplo, nos animais, isso leva a migração, ciclo de reprodução. Nos seres humanos, por que isso é muito importante? Porque isso vai dizer, as luzes com a quantidade muito alta de luz azul, elas vão dizer para o nosso organismo que a gente está assim em pleno dia, que está na hora de acordar, na hora de fazer várias coisas.
E o mundo mudou, gente. A gente tinha antigamente luzes que tinham uma quantidade mais equilibrada de luz azul, como vocês podem ver nessa primeira imagem. E hoje a gente tem luz de LED para todo lado. Então, se vocês olharem essa imagem, vocês vão ver que a luz de LED, que ela está presente no teto, no celular, na televisão, para todo lado, ela tem uma quantidade desproporcional de luz azul. O pior efeito que isso tem hoje em dia é o efeito de insônia. Quem usa celular e televisão até tarde vai ter uma questão da insônia muito prevalente, tá? Então, de novo, a luz azul, para danificar o olho, para gerar doença, ela precisa ser muito forte. Geralmente, a quantidade que está presente nos objetos, nos tablets, nos aparelhos que a gente tem em casa, não é suficiente para gerar doença no olho. Mas pode levar a pessoa a ter uma insônia. Então, é bom a gente tentar encerrar o uso desses aparelhos 2, 3 horas antes da hora que a gente quer ir dormir. Então, o óculos com proteção ele poderia gerar um pouco desse efeito, mas não é muito garantido. Cientificamente, a gente ainda está descobrindo isso, tá? E para a gente finalizar, eu vou falar agora rapidinho 4 coisas que são bem importantes do ponto de vista de doença ocular mesmo, focado na melhor idade. Uma coisa, gente, que nunca é falada o suficiente é o olho seco, né? O olho seco é uma doença muito comum. Ela leva a um problema gravíssimo de qualidade de vida. Tem uma lista de sintomas gigante. Quase tudo que a gente está sentindo no olho pode ser culpa do olho seco. Olho doendo, olho coçando, olho vermelho, olho ardendo, 1000 coisas diferentes. E, infelizmente, não só é muito comum, mas também aumenta a prevalência com a idade. E tende a ser pior nas mulheres também, tá? Então, isso é uma coisa para a gente pensar e está relacionada à questão do lubrificante, que muita gente pergunta. Nem todo colírio é lubrificante. Mas o lubrificante vai ser útil na melhor idade praticamente sempre e a tendência vai ser da gente precisar usar cada vez mais. Tá? Não esqueçam, gente, uma dica super importante. Quando a gente toma banho, a gente tem que lavar o cabelo, a gente tem que lavar o corpo, a gente também tem que lavar os cílios e as pálpebras, tá? Pode usar uma coisa mais leve, por exemplo, um shampoo neutro, tipo shampoo de bebê, mas se a gente não está deixando entrar no olho, pode usar até o sabonete normal. Não pode deixar acumular gordura. Isso também pode fazer a gente ter um olho seco e ter todos esses sintomas ruins, tá? E para terminar, falar um pouquinho isso rápido, que a máscara piora o olho seco. Então, a gente viveu essa época de pandemia. Isso teve um efeito ruim. E, às vezes, algumas pessoas estão falando, nossa, meu olho está muito pior atualmente, ele está mais incomodado, ele está mais irritado. Então, a máscara piora, a idade piora. Quando a gente não bebe muita água, a gente fica desidratado, a gente vai ter menos lágrima. E ar-condicionado, ventilador também. E quando a gente está muito concentrado, a gente está lendo, vendo um filme muito interessante, a gente também acaba piscando menos, piorando o olho seco. Lembrar que na terceira idade, ou na melhor idade, a gente às vezes tem uma flacidez da pele e isso pode gerar algumas consequências ruins. A gente pode ficar com a pálpebra muito caída. Isso não é só uma questão estética, tá, gente? Isso vai fazer com que a lágrima não circule corretamente no olho. Às vezes, a pessoa pode ficar lacrimejando sem parar, pode até machucar toda a pele ao redor do olho. E também pode reduzir o nosso campo de visão, também diminuir a quantidade de luz que entra no olho. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer na melhor idade. É importante, tá? E para terminar, as 2 doenças. Eu não gosto muito de falar de doenças, eu queria que a gente falasse leve. Mas é importante dizer, né? Então, eu falei várias vezes para vocês das doenças graves, que elas não tinham conserto, que elas não tinham cura. E o glaucoma é a principal delas. Então, glaucoma, gente, é uma doença terrível, porque, claro que não é o que acontece na maioria das vezes, mas é possível uma pessoa ir dormir enxergando 100% e acordar com tudo escuro. E não tem o que fazer, gente. Não existe nenhum tratamento nem perto de ser aprovado que consiga devolver a visão para uma pessoa que já perdeu completamente a visão, que está vendo tudo escuro por causa do glaucoma. E, apesar de tudo isso, é uma doença razoavelmente fácil da gente cuidar. A gente precisa prevenir. Quando a gente descobre o glaucoma, a chance do médico ter um sucesso de fazer a doença parar de piorar é muito alta, tá? E o glaucoma não causa nenhum sintoma. A pessoa não fica com o olho vermelho, coçando, ardendo, nada, 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 gente. Não tem nenhum sinal para avisar. E o glaucoma é associado com a família. Quem tem alguém na família com glaucoma tem que ficar muito mais preocupado. O risco dessa pessoa vai ser muito mais alto.
Mas isso não significa nada. A grande maioria das pessoas que vão receber o diagnóstico de que tem glaucoma, não tem ninguém na família com a doença. Então, infelizmente, se nenhum dos nossos pais e avós tiveram, isso não é uma garantia que a gente não vai ter, tá? E também, às vezes, a gente tem uma suspeita, a gente não confirma o diagnóstico, mas isso também não dá para garantir que não vai aparecer. Então, quanto mais velho a gente fica, maior vai ser a chance do glaucoma aparecer. Então, é uma coisa que tem que ser um cuidado para sempre. Todo mundo precisa ir no oftalmo sempre, porque pode ser, quem vai ter o diagnóstico de glaucoma, na maioria dos casos, é uma pessoa mais velha, que se você for parar para pensar, elas já foram, às vezes, 40, 50 vezes no oftalmo, todas essas outras vezes o médico disse que não tinha. Mas um dia aparece, né? Então, isso é verdade no glaucoma e também é muito verdade para os diabéticos, gente. Muitos diabéticos acabam ficando cegos e eu, às vezes, penso que é um pouco de culpa do médico, porque o diabético precisa ir todo ano no oftalmo, assim como a pessoa saudável. Mas todo ano a pessoa vai e o médico diz assim, você está ótimo, que bom, está tudo certo, né? Mas um dia o quadro pode virar. E para a gente tratar de forma eficiente diabetes no olho, a gente tem que tratar quando a visão está boa, quando a pessoa não está vendo nada errado. Se a gente quer tratar quando já perdeu visão, a gente ajuda, mas raramente a gente consegue devolver a visão 100%. Então, todo diabético pensa que isso não vai acontecer com ele, gente. Mas todo mundo com quem isso aconteceu pensava assim, mas acontece, né? Então, é uma doença que vem devagarzinho. É uma vez por ano, geralmente, que a maioria das pessoas precisam ir. Mas eu chamo de novo atenção. A gente começa o tratamento sempre, a pessoa está enxergando 100%, ela está ótima e a gente tem que dar a má notícia. Dizer, olha, apesar de sua visão ainda estar boa, a gente está vendo as manifestações e vamos tratar de forma preventiva antes que gere uma consequência muito ruim, tá? Lembrando, gente, que pré-diabetes não é pré-doença. Ter pré-diabetes não é tipo estar no pré-vestibular. Ter pré-diabetes já é uma doença. Você ainda não alcançou os níveis para ter a doença que a gente chama de diabetes, porque é uma doença muito específica. A gente sabe exatamente quantos miligramas de açúcar no sangue para ser considerado doente. Mas é uma doença, sim. Às vezes o paciente conta para mim assim, você tem doença? Não, mas eu tomo um remédio para pressão alta. Não, então você tem uma doença que está controlada com medicação, né? Isso não significa não ter a doença. E só para falar uma frase importante, que a diabetes, ela geralmente cega, causando uma doença que chama descolamento de retina. Descolamento de retina pode aparecer em outras causas, não é só em diabéticos. Eu falei para vocês lá no começo do ônibus, né? Então, se a gente levar uma pancada, pode descolar. E o descolamento de retina é outra doença, que é completamente assintomática. Então, não vai doer, não vai fazer o olho ficar vermelho, nada. Às vezes afeta a visão, às vezes nem afeta, porque quando está no cantinho, na periferia do olho, muitas vezes a pessoa não percebe. E o descolamento de retina quase sempre é uma emergência, que a gente precisa fazer uma cirurgia o quanto antes. Quantas horas você passar com a retina descolada influenciam tanto de visão que a gente vai conseguir recuperar com a cirurgia. Então, aqui tem uma coisa grave, que tanto os diabéticos quanto, por exemplo, as pessoas com descolamento de retina, às vezes elas têm esse pensamento. Eu estou vendo que tem uma coisa esquisita na minha visão, mas eu vou esperar um pouquinho, porque talvez vai passar por conta própria. Isso é muito grave, gente. Se eu estou dizendo que mesmo quando está realmente 100% bem, mesmo quando realmente a pessoa está com 100% de visão, já pode ter alguns problemas lá, se você está observando uma diferença, uma mudança, alguma coisa que não acontecia antes, não percam tempo, procurem um oftalmo, porque isso pode fazer muita diferença para a recuperação, para a consequência que vai ter no seu olho, tá? E para terminar, um assunto que é muito querido para mim, porque é uma doença que eu trato particularmente, e é uma doença muito, muito comum, infelizmente, e que gera muitas dúvidas. Então, existe uma doença que tem a sigla DMRI, significa degeneração macular. E aqui é a parte importante, relacionada à idade. É uma doença que tende a acontecer mais comum em pessoas que têm ascendência europeia, geralmente pessoas com a pele mais clara, com o olho claro, têm mais risco de ter. E, por definição, gente, essa doença só pode acontecer se a pessoa tem mais de 60 anos. Então, quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance da doença aparecer. Claro que, de novo, né, se a gente tem pais ou avós que tiveram essa doença, a gente tem mais chance de ter também.
Essa doença, ela leva a uma perda central da visão. Então, por isso que vocês veem nessa imagem que tem aqui, ó, como se você estivesse na praia e você está vendo uma mancha escura no centro da visão. E, de novo, é assintomática, não dói, não arde, não coça. E, às vezes, a pessoa vai estar com uma mancha desse tamanho aí e ela não vai perceber. Sabe por quê, gente? Porque pode estar acontecendo num olho só. Então, como a gente está usando os 2 olhos, a gente não está necessariamente percebendo. Então, na melhor idade, como tem algumas doenças que aumentam a frequência, é importante a gente testar de vez em quando, para ver se os 2 olhos estão enxergando bem. E, de novo, aqui é uma doença que, às vezes, a gente dá trabalho para o paciente, que ele tem que fazer acompanhamento todo mês. Não é todo mundo, mas é principalmente nas formas que envolvem tratamento, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um remédio que a gente injeta dentro do olho. Então, não é nada assustador, parece, né? Falar que leva injeção dentro do olho, mas geralmente é bem tranquilo. Então, é muito importante o paciente estar seguindo o acompanhamento que o médico propôs. E se vocês perceberem qualquer sensação de mancha ou de que a visão está um pouco distorcida e tem uma idade mais avançada, é muito importante correr para o oftalmo, tá? Porque é importante a gente ser rápido com o tratamento. E funciona super bem, é eficaz, ainda que exija do paciente essa questão de acompanhamento muito próximo. Tá bom? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço muito a atenção. E se vocês precisarem de alguma coisa, estou disponível aí através dos contatos. Tá bom? Obrigada.